Fala galera do Triunfo Militar, tudo bem pessoal? Hoje a gente continua o nosso curso completo de matemática básica. Aula de hoje, potenciação. Aula bastante importante, não só na matemática, como também na física e na química. A partir de hoje, pessoal, com a aula de potenciação, você vai ver que vai aplicar muito em vários exercícios. Com certeza na sua prova vai cair alguma questão que você vai ter que operar com potência. Então, bastante atenção nessa aula. Beleza? Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e deixe seu like aí pra gente, que a gente está crescendo cada vez mais o canal e você está participando disso. Beleza? E não esquece de me seguir lá no Instagram, Triunfo Militar. Começando aqui, pessoal, pela definição. O que diz a definição aqui? Diz o seguinte: a potência de A elevado a N do número real A, não nulo, é definida como um produto de N fatores iguais. O número A é a base e o número N é o expoente. O que eu quis dizer com isso aqui, pessoal? Esse exemplo aqui vai tirar qualquer dúvida de vocês. Primeiramente, a gente tem aqui a base e em cima da base a gente tem o expoente. O expoente nada mais é quantas vezes a base vai se repetir. Só que a base se repete se multiplicando. Por exemplo, a gente tem aqui a base 2 elevado a 4. Isso aqui nada mais é de que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, beleza? 4 vezes. Se fosse 5, ia ser 5 vezes. E assim vai. Basicamente é isso, pessoal. A definição é bem tranquila de entender. Agora a gente vai ver alguns exemplos para a gente aplicar a definição. Vamos lá. A gente tem aqui uma base negativa elevada ao expoente 2. Isso aqui nada mais é, pessoal, que menos 4 vezes menos 4. Menos com menos vai dar mais. E 4 vezes 4 é 16. Beleza? O que vocês têm que pegar o bizu aqui, pessoal? Até anota isso aí, porque é muito importante. Quando a gente tem uma base negativa elevada a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Quando a gente tem uma base negativa, como aqui também embaixo, quando a gente tem uma base negativa elevada a um expoente ímpar, que no exemplo aqui é o 3, isso aqui vai dar negativo. Beleza? Gravou? Base negativa, expoente par, positivo. Base negativa, expoente ímpar, sinal final, negativo. Beleza? Vamos continuar aqui, pessoal. A gente tem aqui o menos 4 elevado a 2. Esse sinal de menos aqui, ele fica fora da potência. Fora. É como se ele não participasse desta operação. Então, a gente vai fazer a operação aqui, 4 elevado a 2 vai dar 16. E vai repetir esse sinal de menos. É assim, pessoal. Esse sinal de menos não faz parte. É diferente daqui de cima, que a gente tem um entre parênteses e tem o sinal de menos dentro do parênteses. Aí sim faz parte do número. Só que esse aqui não faz parte do número. Aqui é a mesma coisa. 5 ao cubo vai ser 125. Só que a gente vai repetir o sinal de menos que está fora. E aqui, pessoal, como eu disse para vocês, né? Menos 2 elevado a 3, a base negativa, o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. No caso, vai ser menos 8. Só que tem esse menos aqui fora. Menos com menos vai ficar mais. Só ficou mais por causa disso, pessoal. Por causa desse sinal aqui. Se não tivesse sinal, ia ser um resultado negativo. Agora, quando a gente tem uma base com expoente fracionário, no caso aqui, 2 sobre 3, uma fração. Como é que a gente faz? Elevado a um expoente 3. Então vai ser 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a gente elevar tanto o numerador como o denominador ao mesmo expoente. E agora opera. 2 ao cubo vai ser 8 e 3 ao cubo 27. Outro exemplo, para a gente massificar aquela questão do sinal. Quando a base negativa, o expoente é par, resultado vai ser positivo. No caso, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, 1 positivo. Agora, base negativa, expoente ímpar. Resultado final, negativo. Só que, menos 1. Observaram? Esse é o bizu, pessoal. Anota para não esquecer. Agora, vamos ver mais uma parte da definição. Essa definição aqui é o seguinte. Quando a gente tem um expoente negativo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter a base e trocar o sinal do expoente. Repito, inverte a base e troca o sinal do expoente. Quando não tem nada aqui, a gente considera que é 1. Show? Considerou que é 1, a gente inverteu a base e trocou o sinal do expoente. Vamos fazer os exemplos aqui que vocês vão ver. Vamos lá, a gente tem 4 elevado a menos 2. Isso aqui vai ser 1 sobre 4, inverti a base. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o sinal do expoente, no caso 2. Isso aqui é igual a 1 sobre 4 vezes 4, 16. Outro exemplo aqui embaixo. 3 meios elevado a menos 2. Está vendo que esse expoente aqui está sendo elevado a toda a fração. Então vamos inverter a base, vai ficar 2 sobre 3
E isso tudo, ó, elevado a um expoente positivo agora, que vai ser o 2. Isso aqui vai ser o que, pessoal? Vai ser 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser o que? 2 ao quadrado, 4. E 3 ao quadrado, 9. 4 nonos. Outro exemplo. 1 quarto elevado a menos 3. Vamos inverter a base, no caso vai ficar 4. Não precisa colocar o 1 embaixo, certo? E isso tudo, ó, o 4 elevado a 3, que trocamos o sinal do expoente. E repete o sinal de menos lá fora. 4 ao cubo vai ser igual a 64. Só que tem o sinal de menos lá fora. E fica menos 64. Deu para entender, pessoal? Viu que é bem de boa, né? Quando é o expoente negativo, a gente vai inverter a base e trocar o sinal de expoente. Só isso. Mais uma parte da definição aqui, pessoal, que vocês têm que saber, porque isso aqui vai ser muito cobrado e você tem que ficar ligado, principalmente quando for simplificar e operar com potência. Isso aqui vai te ajudar muito. Quando a gente tem uma base elevada a 1, o resultado é a própria base, beleza? 1 milhão elevado a 1, 1 milhão. 100 mil elevado a 1, 100 mil. E assim vai. Qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Agora, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, quando a base for diferente de 0. 1 milhão elevado a 0, 1. 100 mil elevado a 0, 1. 200 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0. Beleza, pessoal? Isso aqui, ó, é pura definição. É só gravar. Agora a gente vai ver a parte mais importante da aula, que são as propriedades. Vamos começar pela primeira propriedade aqui, pessoal. O que diz a primeira propriedade? Primeiramente, vamos ler a definição, né? Se A e B pertencem ao conjunto dos números reais e MN pertencem ao conjunto dos números naturais, valem as seguintes propriedades. Primeira propriedade, pessoal, quando a gente tem uma multiplicação de mesma base, no caso aqui o A e o A, a gente vai conservar a base e vai somar os expoentes. No caso aqui, ó, M e N. A gente conservou a base, A, e somou, M mais N. Isso aqui vai ser aplicado nesse exemplo aqui, pessoal, que eu coloquei. Ó. Presta bastante atenção. O que vocês têm que ver? A primeira coisa que a gente tem que enxergar é que tem muita base 2 aqui. Ó. No caso, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 4, o próprio 2 e o 2 elevado a 5. Como é que a gente vai fazer? A gente vai reduzir, ó, vai tentar representar todas as bases numa base só. Tomar uma base como o modelo, beleza? O modelo a ser seguido. No caso vai ser o 2 elevado a 4. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Ó. Então a gente vai botar todas as bases em função de 2 elevado a 4. Vamos lá, utilizando a propriedade. No caso vai ser o 4 vezes o 2 elevado a 6, ó, ele pode ser representado como 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Por quê? Porque aqui a gente vai conservar a base e vai somar os expoentes. No caso, 4 mais 2 vai dar 6. Vai conservar a base, então vai ficar 2 elevado a 6. A mesma coisa, beleza? Isso aqui nada mais é do que a gente representar de outra forma. Só isso. O 2 elevado a 7, como é que a gente vai representar? A gente vai representar como 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Agora lá embaixo, vamos repetir o 2 elevado a 4. E agora, menos 2 vezes o 2 elevado a 5 dá para botar em função de 2 elevado a 4 também. É só a gente representar como 2 elevado a 4 vezes 2. Beleza? A gente tomou como base, pessoal, o 2 elevado a 4 para conseguir colocar aqui de uma maneira que a gente consiga simplificar, que você vai entender o que eu vou fazer. A gente não colocou o 2 porque não daria para fazer esse procedimento. A gente pegou o menor expoente, no caso 2 elevado a 4, tirando o expoente 1, né? Não considerando esse expoente 1 aqui desse 2. Show? Vamos lá então. Ó. Vamos agora fazer o que eu estou dizendo para vocês, né? Que a gente vai simplificar essa expressão. Quando a gente vê aqui, pessoal, a gente vê dois termos, né? Vê o primeiro termo aqui, ó, quando a gente tem uma soma, a gente tem o primeiro termo, isso tudo aqui, e o segundo termo, isso tudo aqui. Ó. Quando a gente tem, né, nos dois lados, termos iguais, no caso 2 elevado a 4 desse lado e 2 elevado a 4 desse lado, a gente pode colocar isso aqui em evidência. Ó. Vamos colocar em evidência então, ó, 2 elevado a 4. Vocês irão entender com mais profundidade essa questão aqui que eu estou fazendo, que nada mais é do que fatorando essa expressão. Vocês vão entender nas próximas aulas. Mas para eu conseguir fazer essa questão aqui de uma maneira rápida, eu vou explicar para vocês aqui já basicamente como é que a gente opera, tranquilo? Como é que a gente vai fatorar a expressão. No caso, tem um 2 elevado a 4 aqui, ó, repetindo. Então a gente vai colocar aí em evidência. Quando a gente bota um termo em evidência, a gente abre o parênteses e agora a gente vai multiplicar por cada termo. Por exemplo, pessoal, a gente tem aqui o 2 elevado a 4. Vamos ter que multiplicar o 2 elevado a 4
vezes 4 e vezes 2 elevado a 2, que no caso é 4 também. Então a gente vai multiplicar por 4 e por 4 para dar esse primeiro termo. Beleza? Então, ó, 4 vezes 4 vai dar 16. Então eu posso colocar o 16 aqui, ó. Beleza? Se eu multiplicar o 2 elevado a 4 pela propriedade distributiva da multiplicação, ó, vai dar esse primeiro termo. Concorda comigo? Show! Agora, para dar o segundo termo, a gente tem que colocar o sinal de mais, certo? Por causa desse sinal de mais aqui, ó. E agora a gente vai multiplicar o 2 elevado a 4 vezes o 2 elevado a 3. O 2 elevado a 3 nada mais é do que o próprio 8. E agora a gente fecha parênteses. Se vocês fizerem a propriedade distributiva da multiplicação, aqui também, você vai ver que o segundo termo vai ser representado da mesma forma que esse aqui. Show? Embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, pessoal. Vamos lá. Vamos colocar o 2 elevado a 4 em evidência, porque ele aparece no primeiro termo e no segundo termo. O sinal de menos que separa os termos. Então vamos colocar o 2 elevado a 4 em evidência. E agora a gente abre o parênteses e vamos colocar aqui os números que multiplicados darão de acordo com os termos representados. No caso aqui a gente só tem um 2 elevado a 4, então tem que colocar um 1. Porque o 2 elevado a 4 vezes 1 vai dar o próprio 2 elevado a 4. Aqui, ó, 2 elevado a 4 está multiplicando o 2 e o 2, que dá 4. Beleza? Então vai ser 1 com menos 4. O sinal de menos devido a esse sinal de menos aqui, ó. E agora a gente pode fechar o parênteses. Entenderam, pessoal? A gente colocou o 2 elevado a 4, todo mundo em função dele, e colocou em evidência. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar essa expressão, porque aqui, ó, é uma multiplicação. Simplificando, então vai ficar, a gente pode cortar o 2 elevado a 4 com 2 elevado a 4, e vai ficar como? 16 com mais 8. 16 com mais 8 vai ser 24. Sobre menos 3, porque 1 menos 4. Então vai ficar menos 3. O sinal de menos no denominador, pessoal, ele pode ser representado aqui na frente também, ó, sem problema nenhum. Então isso aqui vai ser igual a menos 24 sobre 3. E 24 dividido por 3 é igual a 8. Com o sinal de menos vai ficar menos 8. Show? Vamos para a segunda propriedade, pessoal. O que diz a segunda propriedade? Diz o seguinte: quando a gente tem uma divisão de mesma base, a gente vai conservar a base, no caso A, e subtrair os expoentes. Observaram a semelhança com a primeira propriedade? Na primeira era a multiplicação e a gente somava os expoentes. Agora a gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Beleza? Vamos lá então. Ó. Vamos fazer esse exemplo aqui, pessoal, para vocês entenderem a aplicabilidade desta propriedade. O que diz esse exemplo? A gente tem aqui uma multiplicação, ó, de mesma base. X multiplicado por x. Quando a gente tem multiplicação de mesma base, o que a gente pode fazer? Isso mesmo, a gente conserva a base, no caso x, e vai somar os expoentes. Então vai ser o 2 multiplicado por a mais 1. Isso aqui vai ser mais 3 menos a. Isso tudo, ó, sobre x elevado a 1 menos a. Isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? Vai ser, a gente agora vai operar aqui em cima, certo? Vai fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Então vai ser 2 vezes a e 2 vezes 1. Show? Então vamos repetir aqui, ó. X vai ser igual a 2 vezes a mais 2, com mais 3 menos a. Isso tudo aqui, ó, sobre x elevado a 1 menos a. Colocando aqui, pessoal, continuando. O x vai ser igual ao quê? Ó? 2a menos a vai dar a. A com mais 5, né? 3 mais 2. A mais 5. Beleza? Depois, embaixo, a gente só vai repetir. Então, vai ser x elevado a 1 menos a. Agora, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma divisão de mesma base. No caso, x com x. O que a gente pode fazer? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ser a mais 5 com menos 1 menos a. Continuando, vai ser o quê? Esse sinal de menos aqui, ó, vai trocar o sinal dentro do parênteses. Então, vai ser x elevado a mais 5 com menos 1 mais a. Isso aqui vai ser igual a x, a mais a, 2a. 2a. E 5 menos 1. No caso vai ser
mais 4. Beleza, pessoal? Desse jeito, a gente primeiro aplicou a primeira propriedade, certo? Que é multiplicar, né? No caso, conservar a base e somar os expoentes. E depois a gente aplicou a segunda propriedade, que é conservar a base e subtrair os expoentes. Na primeira é uma multiplicação e na segunda é uma divisão. Agora a gente vai aplicar a terceira propriedade. O que diz a terceira propriedade, pessoal? É a propriedade da potência de potência. Quando nós temos uma base e um expoente e acima disso a gente tem outro expoente, a gente vai multiplicar os expoentes. Por exemplo, pessoal, a gente tem aqui ó, o 2 elevado a 2. Isso tudo elevado a 3. Isso aqui nada mais é do que 2 elevado a 2 vezes 3, que vai ser igual a 2 elevado a 6. Beleza? É dessa forma que a gente aplica esta propriedade, pessoal. Bem tranquilo. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Ele pergunta 5 elevado a 2.000 e 4 elevado a 3.000. E faz a pergunta, né? Qual é o maior? Bem, para a gente saber qual é o maior, pessoal, a gente pode utilizar um artifício. Ó. Que tipo de artifício? É o seguinte, a gente tem que o 5 elevado a 2.000 pode ser representado como 5 elevado a 2, e isso tudo ó, elevado a 1.000. Concorda comigo? Por quê? O 2 vai multiplicar com 1.000 e vai ficar 2.000. E o resultado vai ser 5 elevado a 2.000, igual a esse aqui, ó. Beleza? E aqui, o 4 elevado a 3.000 pode ser representado como? Pode ser representado como 4 elevado a 3. Isso tudo aqui vezes elevado, né, a 1.000. Tranquilo? Agora a gente vai operar dentro do parênteses, pessoal. 5 ao quadrado é 25. E 4 ao cubo é 64. Já que os expoentes são iguais, ó, que vai ser isso aqui elevado a 1.000, isso aqui elevado a 1.000, agora a gente só pode, né, para saber quem que é o maior, a gente só compara qual é a maior base. No caso vai ser o 64 elevado a 1.000. Então, ó, 4 elevado a 3.000 vai ser maior do que 5 elevado a 2.000. Beleza? Dessa forma, pessoal, a gente utilizou da propriedade de potência para conseguir fazer esse artifício e não precisar, né? Imagina se você tivesse que operar 5 elevado a 2.000. Isso aí você ia acabar a prova só no outro dia. Agora, a propriedade 4, pessoal, o que diz? Quando a gente tem uma multiplicação dentro de um parênteses, a gente pode pegar o expoente e elevar ele tanto no primeiro fator como no segundo fator. Simples assim, ó. Por exemplo, a gente tem uma multiplicação 5 vezes 2. O 5 vezes 2, se ele tiver elevado a 2, ó, isso aqui nada mais é do que 5 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Show? Aqui a gente vai fazer esse exemplo, para vocês entenderem. Ó. 5 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. Para eu não precisar, né, fazer tantas operações assim, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o 5 vezes 2, isso tudo elevado a 5. Vai ser a mesma coisa. Ó. A gente saiu daqui, ó, desse exemplo, do cada fator elevado a um expoente, a gente saiu daqui e foi para cá. Beleza? E agora, o que a gente pode fazer? Vamos fazer a operação dentro do parênteses. 5 vezes 2 vai ser 10. 10 elevado a 5. Quando a gente tem, pessoal, uma base 10 e um número elevado, é só a gente colocar a quantidade de zero de acordo com o número do expoente. No caso é 5, então a gente vai botar 5 zeros. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Desse jeito. Então o resultado deu 100.000. Se fosse o número 6, ia ser 6 zeros. Se fosse o número 10, ia ser 10 zeros. Dessa forma. Tranquilo? Vamos ver a quinta e última propriedade, pessoal. O que diz a quinta e última propriedade? Quando a gente tem uma divisão, e isso tudo aqui é elevado a um expoente, a gente pode elevar esse expoente tanto no numerador como no denominador. A gente viu esse exemplo no começo da aula. Vamos fazer aqui então, para vocês entenderem os exemplos. É o seguinte, pessoal, a gente tem aqui, ó, 4 elevado a 4 e 2 elevado a 6. Como é que a gente pode representar? A gente pode representar aqui, ó, 4 elevado a 4, repetindo em cima, certo? E o 2 elevado a 6 pode ser representado como? Como 2 ao quadrado vezes 2 à quarta. Concorda comigo? Que a gente vai conservar a base e vai somar os expoentes. Beleza? Agora, pessoal, olha só que deu aqui, ó. Deu a quinta propriedade, ó. É só a gente pegar esse número aqui, ó, o 4 elevado a 4 e o 2 elevado a 4. E vamos representar de outra forma. De que forma, sargento? Olha só, a gente vai pegar o 4 dividido por 2 e vai levar isso aqui tudo a 4.
Beleza? Aplicação direta da quinta propriedade. E agora a gente vai multiplicar isso aqui por 1, beleza? Porque o 4 está no denominador, então vai ser 1 sobre 4. O 4 que eu digo, pessoal, é 2 elevado ao quadrado. Beleza? Continuando, o resultado aqui vai ser o quê? 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. E o 2 vai elevar à quarta potência. Isso tudo aqui, ó, dividindo por 4, que a gente pode representar também como 2 ao quadrado. Beleza? Isso aqui, pessoal, vai ser o quê? É uma divisão de mesma base. Então, a gente vai conservar a base, no caso 2, e vai subtrair os expoentes. 4 menos 2, que vai dar 2. Beleza? E 2 ao quadrado é 4. Se a gente quisesse, pessoal, eu poderia muito bem, né, dividir aqui, ó, no caso, 2 à quarta, daria 16. Beleza? Eu poderia multiplicar, dividir, né, o 16 diretamente com 4 aqui, ó, que o resultado ia dar 4 também. Mas eu quis fazer, né, voltar aqui o 2 ao quadrado para a gente voltar mais uma propriedade para a gente treinar. Que no caso é quando a gente tem a repetição, né, quando a gente tem a divisão de mesma base, que a gente conserva a base e subtrai os expoentes. No caso 4 menos 2. Beleza, pessoal? A importância é isso, ó, é você conseguir olhar para a questão e verificar qual propriedade você pode aplicar. Por isso que as propriedades, ó, tem que estar na massa do sangue. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Aqui, ó, já vislumbro a aplicação de novo da propriedade, ó. Que no caso a gente tem os mesmos expoentes e tem uma divisão de 8 por 2. Isso aqui pode ser representado como? Pode ser representado como 8 dividido por 2. Isso tudo aqui elevado a 4. Beleza? Isso aqui vai ser multiplicado por 1 sobre 4. Vamos lá, pessoal. 8 dividido por 2 vai ser 4. 4 elevado a 4 dividido por 4. E agora a gente tem uma divisão de mesma base. Vamos conservar a base, no caso 4, e subtrair os expoentes. 4 menos 1, que vai dar 3. E 4 ao cubo é 64. Show, pessoal? Aplicação das propriedades. Vimos o que é potência. A gente aplicou, né, vários exemplos aqui para vocês entenderem a aplicabilidade realmente das propriedades. Agora é só a gente fazer exercício. Vamos que vamos até o fim, beleza? Papeiro triunfal. Até a próxima, pessoal. Qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários as suas dúvidas que eu vou responder todo mundo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, beleza? Até a próxima, bons estudos!